Vou me ater, vocês são conhecedores, e eu não vou conseguir ler todos os textos, apenas alguns. Vou pedir para vocês participarem conosco, então a sua Bíblia deixa afiada aí. No livro de Mateus, chapéuzinho do ministério do Senhor Jesus, capítulo 24, os apóstolos estavam maravilhados, porque o templo de Herodes, por ter sido recuperado por Herodes Roma, tinha sido ampliado, era lindo, era grandioso, era luxuoso, era majestoso. E Jesus nunca perdeu tempo olhando, apreciando aquela obra de Herodes. E os discípulos então, no certo dia, perguntaram para o Senhor sobre isso. E esta é a resposta dele. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, Jesus faz uma afirmação pública, ali provavelmente nos degraus do templo, e havia muitos destes, choca os discípulos, e dizer que aquele templo que levou 40 anos para ser reconstruído, diante da multidão, que ele seria destruído, era uma ofensa sem tamanho. Então eles seguraram a curiosidade e esperaram estar em particular com Jesus para perguntar-lhes a esse respeito. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles fazem 3 perguntas em uma, e aí Mateus e Lucas vão registrar estas respostas, não necessariamente na ordem cronológica. Eu tinha obsessão. E as perguntas foram feitas. Então, a lição principal que eu quero deixar para você é essa: que você é chamado por Deus para ser um cooperador com Ele na igreja do Deus vivo, e aqui na proclamação das coisas que já aconteceram, das que estão acontecendo e das que irão acontecer em breve. E aí, tanto aqui em Mateus quanto lá em Apocalipse, nós vamos entender por que é tão importante estudar o passado para compreender o presente, porque tudo isso explica o futuro, tanto em Mateus quanto em todas as demais profecias. Então essa profecia, essa conferência, eu vou mostrar para vocês, né, o esboço de tudo que ela abrange. Lógico que nós não vamos conseguir cobrir tudo isso no tempo que temos, mas quando o tempo acabar, a gente para, e se Jesus não voltar, um outro domingo a gente continua. Então, o que já aconteceu no plano divino através do século? As primeiras 5 dispensações, vamos ver o que é uma dispensação. As 69 semanas de Daniel, a morte de Cristo na cruz, a ascensão de Cristo, Pentecostes, a igreja, a lacuna profética, a destruição da cidade de Jerusalém, que Jesus falou nesse texto, e a restauração da nação de Israel, que aconteceu em 1948. Essas já são profecias cumpridas, cabalmente, ou às vezes em parte. As coisas que estão acontecendo, a reunificação da Europa. Ora, o Império Romano, que representa as pernas e os pés daquela estátua de Daniel, e nós vamos passar por lá, ela se desfez com o passar dos anos. E aí se formaram nações: a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália, são todas nações que fazem parte de uma Europa hoje reunificada. E isso precisava acontecer
para que acontecesse o cumprimento profético dos fins dos tempos. Por quê? Porque o anticristo virá como presidente daquelas nações e receberá o poder delas para se tornar o todo-poderoso na face da terra e poder olhar nos olhos do culto e dizer: agora eu posso brigar com você no mesmo nível, né? Porque agora está todo mundo tremendo de medo. Um liga, o outro liga, e ele não está nem aí para ninguém, não é verdade? Mas a Europa, e foi interessante que essa semana as profecias se cumpriram bem diante de nossos olhos. Por 2 dias, os líderes da Europa, mais Estados Unidos, etc., estiveram no Palácio de Macron, hospedados por 2 dias, para discutir a urgente reunificação da Europa. Ou seja, como é que nós vamos compor esse governo todo-poderoso que não somos hoje? A globalização da economia, a multiplicação da ciência, do saber e o crescimento da apostasia. Isso está acontecendo bem diante de nossos olhos. E as coisas estão para acontecer. O arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja é o maior acontecimento escatológico que está por vir a qualquer momento. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja não depende de sinais, como a nação de Israel dependia de uma série de sinais que nós vamos ver que estão se cumprindo e já se cumpriram, para que acontecesse o livro de Apocalipse. A igreja não tem sinais. Quando esses sinais se cumprirem, a igreja será arrebatada. Há dicas, há indícios. Por exemplo, o Senhor Jesus disse: quando vocês veem a figueira brotando, florando, aí você, lógico que conclui, vai ter frutos. Então preste atenção a isso. A figueira é Israel. A figueira ficou por quase 2000 anos morta, né? Não havia nação de Israel. Eles, desde o ano 70, eles foram dispersos entre as nações do mundo, e até 1948 eles não existiam. Então, de repente, a figueira brota, vira uma árvore, dá frutos. Isso sim era uma indicação para nós, a igreja, ficarmos atentos. O tribunal de Cristo, o Bema, vai acontecer em seguida ao arrebatamento com a igreja, o início da tribulação. O início da tribulação não é contado a partir do arrebatamento da igreja, não. Ela é contada os 7 anos do Apocalipse, da tribulação. Eles serão contados a partir de um instante, quando o líder, quem é que vai conseguir aqui? Opa, já tem água aqui, maravilha. Quando a igreja foi arrebatada, imagine, nós tivemos a pandemia que quebrou o mundo, né? Aí, em cima da pandemia, nós temos o acréscimo da guerra. E a guerra vai nos trazer fome e insegurança, e virou uma página do mundo. Estamos vivendo, depois daquele dia 24 de fevereiro para cá, um novo momento que vai piorar cada vez mais na história da humanidade. Acrescido a isso, a qualquer instante, há um arrebatamento de milhões de pessoas de todas as nações. Ora, se a China proibiu, semana passada virou lei do Partido Chinês, e estava na semana passada sendo discutido um projeto que já está avançado aqui no Brasil, para proibir e perseguir a igreja e criar grandes dificuldades para nós. Lá na China foi proibido até culto online, não pode ter mais nem culto online. Se alguém compartilhar aquele hino favorito, aquele link para um evento, vai preso, meu filho. Então o cerco está se fechando contra a igreja. Então, tu imagina como o mundo vai acordar o primeiro dia depois do arrebatamento. Pode pensar? Olha, gente, além da China e
na Rússia ameaçando o mundo, existe algo muito sobrenatural contra a raça humana que nós temos que nos preparar. E só um governo mundial pode realmente topar uma parada dessa. Então é isso aí. Depois do arrebatamento haverá, eu creio que pouco tempo depois, uns 30 dias, um pouco mais para lá, um pouco para cá, uma assinatura de um acordo de paz de um líder da Europa que vai estar ali nascendo o anticristo. Ele assina um acordo de paz com Israel. Esse acordo, essa assinatura é que marca os 7 anos da tribulação. No final da tribulação tem o retorno de Cristo em glória em Apocalipse 19, onde encara o anticristo e os exércitos do mundo que tomaram Jerusalém e a terra dos judeus, e o Senhor Jesus trata deles. Em seguida ele manda seus anjos reunir as nações, as pessoas que escaparam com vida no final da tribulação. Todos eles vão ser levados pelos anjos na presença do rei, em Mateus 25 está descrito isso, para serem julgados, e os que foram colocados à esquerda serão lançados no inferno. Os que estiverem à direita vão entrar no reino milenar com Cristo. O julgamento das nações, a prisão de Satanás, limpar a terra, preparar isso para o estabelecimento do reino milenar. Cristo reinará pessoalmente por 1000 anos sobre esta terra. E depois desses 1000 anos, Satanás será solto, vai atentar aqueles que nasceram, mas não creram em Cristo, mesmo sendo governados por ele, e formarão um exército inumerável que também serão julgados e lançados no inferno antes do dia do juízo final. E depois do dia do juízo final, virá o novo céu e a nova terra. Dá para vocês entenderem porque levou 8 horas para destrinchar tudo isso? Posso fazer uma pergunta? Pode. De onde o senhor se baseia? Porque 2 vezes o senhor falou que o anticristo vem da Europa. Na Bíblia. Na Bíblia. É bem claro isso. Ele liderará as nações da Europa. Os 10 dedos da estátua de Daniel são 10 reinos. E esses reinos, depois eles Apocalipse 17 diz que eles dão a autoridade para um deles, que vai governá-los, tá? Esse embate com a Rússia, com a China, que se tornará também uma potência fora do comum e desafiará o governo do anticristo. Então, nas profecias bíblicas é bem claro que o anticristo, ele não é o Putin. Fica frio que não é o Putin. O Putin vai ser julgado no Gog e Magog. Nós vamos chegar lá, eu espero, tá certo? Escatom, no grego posterior, último, final, Apocalipse, a revelação, trazendo à luz o que estiver oculto dos séculos e das gerações. Bom, leva mais de 8 horas se for estudar só o livro de Apocalipse, tá? Mas vamos trazendo aqui para colocar vocês a par. O pastor já gosta de pregar escatologia. Depois de vocês verem as brasas, a bisteca e tudo mais, vocês vão querer comer esse churrasco escatológico mais vezes, com certeza, não é verdade? Razões para estudarmos a escatologia. Foi o próprio Senhor Jesus quem falou largamente sobre esse assunto nos evangelhos. Foi ele quem decidiu revelar-nos muito mais em todo o livro de Apocalipse. O Senhor Jesus já estava sentado à direita do Pai, na glória, há 62 anos, quando deixou seu trono na glória e veio pessoalmente, apareceu a João em Patmos e nos revelou tudo que está no livro de Apocalipse. Então pense você o quanto o Senhor Jesus quer que nós saibamos dessas coisas. Ele promete abençoar os que leem e leem este livro, o livro de Apocalipse e o livro dele, a Escritura. Deixe-nos admirar sobre os que ouvirem, estudarem e obedecerem estas profecias. Então, os apóstolos tinham grande curiosidade sobre os acontecimentos futuros. Lembra que foram eles que fizeram essas perguntas? Esta é a bendita esperança dos santos, da igreja, a vinda de Cristo que nos livrará
da ira vindoura. Nós, batistas regulares, cremos na interpretação literal da Escritura. E a Escritura diz que a igreja não foi preparada para o dia da ira. O dia da ira, que é um dos muitos nomes da tribulação, vai tratar de povos específicos, de propósitos específicos, e a igreja não faz parte desse propósito. No Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram 3 perguntas a Jesus que acabamos de ver. Quando sucederão estas coisas, que sinais haverá da tua vida e da consumação dos séculos e do fim desse sistema mundial? Então, nós temos o texto bíblico aí, mas nós acabamos de ler. Então, quando o Senhor Jesus aparece a João, 62 anos depois dele ter falado ali nos evangelhos, ele faz esta divisão. Apocalipse 19, quando João o vê em glória, João cai aos seus pés como que desmaiado, ele é levantado e o Senhor Jesus diz, Cristo divide a escatologia então nessas 3 áreas. João, escreve as coisas que aconteceram, as que estão acontecendo e as que irão acontecer em breve. Então é o próprio Senhor Jesus quem faz esta divisão. Vou pedir ao meu auxiliar, pastor Ulisses, para ler esse item aí. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então é muito interessante que o apóstolo Pedro, dirigido pelo Santo Espírito de Deus, dizendo, não é porque eu gosto de falar sobre escatologia, que então eu tenho umas novidades para contar para vocês. Ele disse, não, ela funciona como uma lanterna em dias escuros. Irmãos, nós estamos vivendo dias que ficarão cada vez mais escuros na história da humanidade. Me recordo de algumas mulheres chorando nas muitas entrevistas aí, as ucranianas dizendo, eu jamais imaginei ver cenas tão horríveis quanto essas. A gente via naqueles filmes em preto e branco dos 6 milhões de judeus que foram mortos, né? E pensava a humanidade que isso nunca mais aconteceria, mas Deus diz que vai acontecer, irmãos. Infelizmente, a barbárie de Hitler é um prelúdio pálido diante do que está por vir no Apocalipse. Então o Senhor Jesus é tão terrível, é tão devastador, o homem sem Deus, vê a impiedade de um homem que quer simplesmente dizer, eu quero aquele pedaço de terra, e eu quero isso, eu quero aquilo, e sai da frente, que senão eu acabo com a humanidade, para ficar só eu e eu mesmo, né? Com o meu povo. É algo assim inimaginável, mas isso é a arte da malignidade humana. O homem que não teme a Deus, ele não tem princípios, ele não tem freios, e ele acha que pode ser o dono do mundo. Aí vai ter que ter alguém mais forte do que ele, no caso o anticristo, para bater ele de frente. Mas vamos que vamos. Então vocês estão entendendo por que é tão importante nós estudarmos a escatologia? A palavra de Deus diz que é importantíssimo. Nós temos que buscar essas coisas. 25% do Novo Testamento, irmãos, 25% do Novo Testamento é escatológico. Pensa só. E aí tem pastor e tem irmãos. Eu estava um dia evangelizando um homem no ônibus do seminário. Eu ia para a igreja em Portão, lá do outro lado de Curitiba, né? Aí sentei, comecei a falar com o homem de Cristo. E o homem estava pulando de lá, pulando para cá, para lá. Ele não acreditava na Bíblia, ele não acreditava nisso, ele não acreditava naquilo, tal. Aí eu disse, olha, no final da conversa, eu disse, olha, eu lamento muito. Você pode não acreditar em nada disso,
Mas saiba de uma coisa: quando o juízo do Apocalipse vier, eu espero que você já tenha acreditado em Cristo, porque senão, meu amigo, o bicho vai pegar para o teu lado. Não, pelo amor de Deus, vamos torcer que nada do Apocalipse aconteça. Não fala assim não, assim você está me ameaçando, né? E às vezes os crentes precisam ser sacudidos, irmãos, entender que brincar de ser crente aqui, empurrar com a barriga, é algo muito perigoso, porque se ele realmente não tiver encontrado com Jesus, não tiver nascido de novo, meu irmão, quando a igreja for levada, vai ter muita gente chegando aqui, ex-membros, frequentantes. Pastor Ulisses, explica aqui. Não, eu não vou estar aqui não. Ele não está aqui. Vai atrás do pastor José, me explica o que está acontecendo, sabe? Lamento muito. Pega a filmagem que está aí no YouTube, né? E analisa isso aí, porque é sério. Então, meus amados irmãos, é muito importante conhecer e, mais do que isso, levar a sério e viver essas verdades bíblicas. Deus trabalha com planos. E veja o que ele diz. Vamos pedir para Rosana ler para nós esse, por favor. Deus enviou seu Filho para desvendar-nos o mistério da sua vontade. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4-5. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Veja que tanto no primeiro quanto no segundo texto fala da plenitude do tempo. Deus tinha no relógio dele um tempo certinho para a vinda do seu filho a esta terra. Então ele não errou o século, se Jesus tivesse vindo agora no século 21 com toda essa tecnologia, não. Deus tinha um plano, ele veio no tempo certo. E ele diz mais, que Deus tem uma vontade perfeita, e esta vontade é que na dispensação da plenitude dos tempos, eu diria no dia D da história universal, o Senhor Jesus será apresentado às nações, e ele será rei das nações, nesta terra por longos 1000 anos, irmãos. Não haverá guerra, doença, miséria, pobreza, corrupção e tantos males e consequências da pecaminosidade da raça humana. Este é o momento que nós aguardamos, e a igreja reinará com Cristo. É fantástico, mas vamos que vamos. Bem, posso fazer uma pergunta? Pode. Nessa época dos 1000 anos, Jesus vai descer e vai reinar aqui, ou vai reinar depois que aprisionar Cristo de vez? Vamos lá, presta atenção, essa explicação aqui que você vai ter a resposta. Aí se você também tem essa curiosidade, vamos que vamos seguir aqui. O plano divino através das 7 dispensações. Deus vem lidando com a raça humana de várias maneiras diferentes. Nós temos uma dispensação chamada inocência, quando ele tratou com os nossos pais, ele deu uma responsabilidade, cuida do jardim, vocês podem comer de tudo, menos isto. Nós conhecemos a história. O homem se rebelou contra Deus, então Deus lhe deu a consciência e ensinou aos nossos pais que os filhos, para se aproximar dele, deveriam oferecer um holocausto, um cordeiro. Por que isso? Porque viria um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Deus já pregou o evangelho para nossos pais com absoluta clareza aqui no jardim. Então a responsabilidade era dada, mas a consciência do homem corrompida o levou para a corrupção, a criminalidade, a imoralidade desenfreada, e aí o juízo foi um dilúvio. Depois do dilúvio, Deus procura um homem, Abrão, e chama ele para andar com Deus. Logo depois de Noé veio o governo humano, né? Deus deu regras e estabeleceu o governo, e aí o homem
Deus disse que os homens deviam se espalhar, encher a terra, deu as orientações necessárias, mas o homem fez exatamente o contrário. Vamos construir uma cidade, nós vamos tocar o céu, nós vamos viver do nosso jeito, e Deus não vai dar palpite em nossas vidas. É isto que é a rebelião humana. Daí Deus cria, depois ali na torre, Deus confunde as línguas, forma-se então as nações. E aí das nações, Deus vai atrás de um homem, chama-o e lhe dá promessas. Abraão aprende a andar com Deus e é abençoado por Deus. E de Abraão, então, Deus vai formar uma nação. E chega o dia quando essa nação está no Monte Sinai, guiados por Deus, chamados por Deus, libertados por Deus para serem reis e sacerdotes. Deus lhe dá a lei e diz para Moisés: vocês são minha possessão especial. Vocês vão espalhar a minha lei, a fé em mim. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Vocês vão me amar e me servir e eu vou proteger vocês. E vocês comunicarão quem eu sou ao mundo. Israel fez isso perfeitamente por quantos anos? Por quantos anos Israel foi aquela nação que foi de reis e sacerdotes, que viveu e obedeceu a Deus e espalhou a fé no Deus vivo e verdadeiro para as nações? Por quantos anos? Quantos séculos? Nunca Israel fez isso, irmão. Eles construíram um bezerro de ouro lá no nariz de Deus, na cara de Deus, e depois foram para a terra e adoraram isso e adoraram aquilo, e eles foram desobedientes. Deus mandava um profeta e eles cerraram o profeta ao meio, açoitaram o outro, mataram o outro. Então a lei foi dada, mas Israel não obedeceu essa lei. Por quê? Porque só dar a lei não é o suficiente, você precisa de forças para obedecer a lei. E aí, como cumprimento das profecias, Deus mandou o seu filho Messias. Esse Messias veio, morreu, ressuscitou, voltou aos céus. E aí, lembra que ele, sendo rejeitado pela nação de Israel, o Velho Testamento inteiro se resume nessa frase: o Messias virá para todos os povos da terra. Eu te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isaías 49:6. Então, toda a mensagem do templo, do sacrifício, de tudo era que Deus iria dar ao seu Filho, o Messias, como Salvador de todos os povos da terra. O Messias vem, se apresenta, é rejeitado, ele morre, ressuscita, e ele chama os discípulos e diga: tragam todos os povos para mim. Vocês vão até eles, vão levar a mensagem de salvação e vão trazê-los para mim, formando a igreja do Deus vivo. Essa é a nossa missão. Tudo isso aqui já aconteceu. Então nós estamos aqui, o período da graça. Esse período da graça, os profetas do Velho Testamento não viram, não entenderam, não compreenderam, porque não tinha respeito para eles. Era Deus indo atrás de povos que não eram judeus, para formar um povo especial, a igreja do Deus vivo. Isso não cabia na cabeça dos judeus, nem dos discípulos, que Jesus passou 3 anos ensinando a eles. Quando Jesus terminou, estava voltando para o céu. Disse: para aí, quando é que o Senhor vai vir estabelecer o reino? A cabeça deles só pensava no reino. Aí Jesus disse: calma, vocês vão, levem o evangelho, sejam minhas testemunhas. O Espírito Santo vai lhes revestir de poder e vocês vão a Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e tragam os povos para mim. Mas Senhor, mas e o reino? Isso está no departamento de meu Pai. No tempo certo ele vai tratar disso. Percebe isso? Na cabeça deles, eles queriam se dar bem com Jesus no reino, mas Jesus tinha um plano de revelar a igreja. Então nós estamos agora aqui, 2000 anos depois da cruz. Está vendo como está terminando o plano de Deus? Nós estamos à beira do arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, haverá esse tempo pequenininho chamado 7 anos de tribulação. Mas por que 7 anos? Pergunta não está. Nós vamos responder daqui a pouco, se o tempo permitir, tá? 7 anos aqui. Aí, viu, irmão? Agora, Jesus voltou, ele está à direita do Pai, ele comanda o universo. A igreja está sendo salva aqui, até quando completar o último salvo da igreja, a igreja vai ser arrebatada. O Senhor Jesus virá até as nuvens e arrebata a igreja.
A igreja vai passar pelo bema aqui, e aí o anticristo assina um acordo de paz aqui, nesse pontozinho aqui, e aí surge os 7 anos. No final dos 7 anos, Jesus desce, Apocalipse 19, e ele faz aquilo que nós vimos. Extermina os exércitos do anticristo, manda o falso profeta do anticristo para o lago de fogo direto, prende Satanás e suas hostes por 1000 anos, manda os anjos reunir os que escaparam com vida, lá em Jerusalém. Ele faz o julgamento das nações. Existem 3 grandes julgamentos: o julgamento do bema, dos salvos na presença de Jesus, antes de recebermos os galardões e a veste especial para adentrarmos o banquete, as bodas do Cordeiro. Vai existir o julgamento das nações no final da tribulação aqui, e vai existir o julgamento final, o dia do juízo final. Esse vai acontecer depois dos 1000 anos aqui, o drama final da humanidade vem aqui. Então tem 3 grandes juízos para acontecer. Então, veja só, hoje nós estamos aqui aguardando o arrebatamento para que isso aqui se desenrole. Dispensação, como vocês já bem leram aí, né? É um período de tempo em que Deus vai tratando com a humanidade. Ela desobedece, se rebela, Deus dá outra oportunidade. Então, o milênio aqui é para tirar o álibi final das desculpas humanas. Certa ocasião, um homem estava rachando lenha, e cada machadada que ele dava, ele dizia: Adão, Adão. E aí um fazendeiro estava passando ali, viu aquilo e falou: fulano, o que você está falando, Adão? Se eu fosse aquele cabra safado, eu não estava aqui rachando lenha, culpa dele. E aquele fazendeiro era cristão. Vamos fazer o seguinte: você quer trabalhar para mim? Eu vou pagar para você e tornar a sua vida um pouco menos dolorosa. Não fazia muito tempo que aquele homem estava trabalhando, trabalho leve, coisa simples, né? O fazendeiro pôs aquele homem à prova. O fazendeiro foi fazer uma viagem, chamou o homem e disse: olha, você vai cuidar da casa da fazenda, presta atenção, aqui está a chave da casa. Olha, vem cá, nesse quarto aqui, não abra, a chave está aqui, mas não é para abrir. Mas o que tem aí? Não é para abrir esse quarto, meu amigo. Você está entendendo? É só fazer isso. Você vai olhar, abre, analisa, cuida aí. Quando eu voltar, aí, no primeiro dia, o cara ia lá escutar. Segundo dia, dava uma volta e ia lá escutar. No terceiro dia, ele não aguentou. Abriu. Quando ele abriu, um pássaro lindo, valioso, foi embora. Quando o fazendeiro chegou, o homem estava cabisbaixo. Aconteceu alguma coisa? Não, tudo bem, tudo bem. Conversa vai, conversa vem. E o homem todo desajeitado. Aí ele perguntou assim: por acaso, você viu aquele meu pássaro? Vi, patrão. Viu mesmo? Vi. Então você abriu a porta. Patrão, eu abri e ele sumiu. O patrão pegou o machado, devolveu para ele, vai lá e disse: fui eu. A responsabilidade de nós, irmão, nós temos que parar com esse negócio de culpar a esposa, os filhos, o cão do vizinho, e assumir a responsabilidade sobre nossos malfeitos, né? Para que Deus possa ter misericórdia de nós e nos perdoar. A pior coisa na vida de um cristão é quando ele não assume as responsabilidades pelos seus erros e fica colocando na conta dos outros, né? Uma pessoa assim não vai poder ser salva, porque ele não acredita em Jesus, né? Ele sempre está pondo nos outros, ele nunca é pecador, ele nunca erra. Então, o milênio vai ser para isso, para o homem descobrir que a culpa não é de Adão, é dele, né? E responder por isso. Muito bem. Quem vai estar rendendo lá, pastor? Respondendo a pergunta lá do... Onde? Então, repete tua pergunta agora, irmão. Minha pergunta foi: nesse reino plenário, Jesus estará aqui na terra reinando ou ainda não? No milênio, ali, depois que passou a tribulação, ele virá pessoalmente, está descrito no livro de Apocalipse, montado num cavalo branco, um cavalo voador, né? E a palavra dele,
o sopro de sua palavra, diz o livro de Zacarias, que vai fulminar os exércitos da terra que estarão em Jerusalém, de todas as nações da terra, para destruir os judeus. Ali ele vai limpar a terra, vai fazer o julgamento das nações, e ele pessoalmente vai reinar em Jerusalém. É lógico que o trono dele, a casa dele, é a nova Jerusalém, mas o trono, pessoalmente, ele reinará. E ele promete para os santos, lá para a igreja em Apocalipse, vários lugares: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então ele vai reinar, a igreja vai reinar com ele, e as pessoas que entrarem com vida no milênio vão casar, se dar-se em casamento, vai se formar uma raça humana imensa durante aqueles 1000 anos. O teste, então, do 1000 anos não é para a igreja, é para os que ficaram. Vamos? O teste, então, do milênio não é para nós. Excelente, bom entendimento. Nós já fomos aprovados, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, fomos arrebatados, fomos coroados, recebemos autoridade para, quando voltarmos com Cristo, exercermos autoridade no reino de Cristo. Então a igreja não estará mais em teste. Na verdade, a casa da igreja será a nova Jerusalém. A igreja não vai... você vai voltar depois de arrebatado e querer morar na sua casebre aqui. Não vai ter essa bagunça não. Os humanos não glorificados vão estar na terra, vão se casar e se multiplicarem, mas a igreja, a casa da igreja, Jesus disse que ia preparar lugar para a igreja, e esse lugar é a nova Jerusalém. Agora, não me pergunte sobre a nova Jerusalém, que eu estou longe de alcançar o alvo de hoje, tá? Eu tenho que voar aqui. Para frente. Vamos correr aqui. Olha só. Vocês lembram que no terceiro ano que Daniel estava lá em Babilônia, ele tinha cerca de 20 anos, 19 para 20 anos aproximadamente, o Nabucodonosor teve um sonho, e tudo indica que ele esqueceu o sonho, ou ele era muito inteligente, ele não quis contar o sonho, mas tudo indica que ele de fato esqueceu o sonho. E ele chama os seus magos para interpretar o sonho. Conte ao rei o sonho. Ele disse: o problema é que se eu contar, vocês vão inventar uma interpretação. Vocês vão me dizer o que eu sonhei e o que significa. Os caras tremeram na base, né? Isso é impossível. Mas Deus tinha alguém, né? Daniel, comprometido com Deus, juntamente com seus 3 amigos, que buscaram diante de Deus essa resposta e obtiveram. Deus revelou o sonho e a interpretação. E esse sonho da estátua de Daniel é um sonho escatológico. Isto aconteceu há 2600 anos atrás. Mas era exatamente a história da humanidade nos séculos seguintes. Então nós temos aí, veja só, a cabeça era a Babilônia, um leão com asas. Por quê? Porque Nabucodonosor saiu e conquistou o mundo em altíssima velocidade e se tornou o império mais rico do mundo. Ele reuniu milhares de toneladas de ouro das nações e construiu o mais rico império da história da humanidade, a partir do ano 606 até o ano 538 a.C. Ele se achava o cara. Aí no terceiro ano do seu reinado, quando ele tem esse sonho e Deus me dá a interpretação, ele resolve mudar a história e ele manda construir uma estátua, só que não era só com a cabeça de ouro, era toda banhada a ouro. E dizem os estudiosos que era uma estátua do deus Bel, parecida com o Nabucodonosor, ou seja, o Nabucodonosor não passará. Diga para seu Deus, Daniel, que o Nabucodonosor não é só cabeça não, meu irmão, ele é cabeça, cauda, ele é o cara. Mas Deus avisa, mas não brinca em serviço. Exatamente quando completaram os seus 70 anos, aquele neto de Nabucodonosor estava festejando e blasfemando do Deus de Daniel, tomando taça, enchendo a cara com vinho, bebidas terríveis de imoralidade, com as taças do templo que foi tirada há 70 anos atrás. Deus manda aquela mãozinha, pesado fosse na balança, você foi achado em falta, você está ferrado e seu tempo acabou e você vai morrer hoje. Em outras palavras, foi isso que Deus disse. E naquela noite,
enquanto ele estava bêbado ali, tentando entender aquele recado de Deus, os medo-persas desviaram o leito do rio com sacos de areia, entraram pelo único lugar que era possível, pelo leito do rio vazio, e eles já deram de cara com navios cheios de ouro, que era tanto ouro que enterrou no palácio, nos jardins do palácio de Babilônia, foi cavado e enterrado os navios de ouro, barras de ouro, para que, se Nabucodonosor um dia tombasse, ainda podia se levantar e tirar aquele ouro do fundo e reconstruir o império. Como a Rússia não tem ouro enterrado, não. Mas ela não morreu, não. Estão tentando enterrá-la viva, não vão conseguir, não. Mas só para você ter uma ideia, e Deus entregou esse ouro a Ciro, o novo governante, e a Dario, esses dois dos medo-persas, que foi tão impactante para eles que eles mandaram as nações de volta. Eles tinham tanto ouro para assim, de uma cajadada só, que eles foram riquíssimos, e o império deles durou mais tempo ainda do que o de Nabucodonosor, muito mais, 208 anos. Os medo-persas, depois a Grécia e por fim Roma. Aqui, Roma começou a reinar a partir de 168 a.C. e terminou o Império Romano em 476. Só que ela terminou politicamente aqui, mas Roma continuou reinando através da Igreja Católica Apostólica Romana, influenciando e mandando na política do mundo. O Império Romano entrou naquelas várias crises, depois se reestruturou e formou essas nações. Essas nações que hoje formam o mercado comum europeu, ou a Europa reunida. E os 10 dedos da estátua, aqui de Daniel, é esse império revivificado que vai ter importância grandiosa para o mundo. Então, foi assim que ficou essa situação aí dos impérios mundiais. A cabeça, o Império Babilônico, 73 anos. O Império Medo-Persas durou 208 anos. O Império da Grécia, depois de Alexandre com os generais, 231 anos. O Império Romano, 160 anos, e começou no ano 160 aí, e só Deus sabe quando vai terminar. No final do milênio. Reino milenar com Cristo no futuro, logo após a tribulação. Então, Daniel via que uma mão, que era lançada uma pedra, essa pedra batia nos pés da estátua e despedaçava essa estátua, que virava um pó fininho que o vento levava e ninguém mais tinha nem notícia. Isto é o reino milenar. No reino milenar, quem nascer no reino milenar não vai ter a menor ideia que era Nabucodonosor, Ciro, os Césares e os grandes da terra, quem foi Putin, vai estar enterrados no pó da história universal, porque a história do reino milenar é algo grandioso e glorioso, no qual nós devemos aguardar e esperar com alegria. Amém. Pastor, quantos minutos tem aí? Terminou? 5 minutos. 5 minutos. Então eu quero deixar vocês na ponte, tá bem? Essa ponte aqui é uma ponte que balança, tá? Já atravessou aquelas pontes de corda que você fica, assim. Eu vou deixar você nesse impasse aqui para atravessar para o outro lado e continuarmos as verdades escatológicas a seguir. Pois muito bem, com aquele reino babilônico, Daniel reinou por 70 anos. No final desses 70 anos, ele estava lendo o profeta Jeremias, quando fez as contas, meu Deus, se completaram 70 anos, o que vai acontecer agora com o meu povo Israel? Então ele vai para Deus, ele jejuma, ele ora, ele chora, e clama diante de Deus por perdão para a nação, e por luz para o futuro da nação de Israel. E Deus lhe dá uma revelação que é a chave para o entendimento de todo o restante da escatologia nos séculos seguintes. Então,
É muito importante entender isso. A questão dos setes, vai ser 70 setes, está determinado sobre o seu povo. Isso se refere pelo seguinte, pastor Luiz, lê para nós aí rapidinho aí, o ano aí para nós. A punição pelo ano sabático. No primeiro ano de Dario, reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Pois muito bem, Daniel agora, com 83 anos de idade, ele tem uma nova revelação de Deus sobre o que vai acontecer para o futuro com a nação de Israel. Eles foram mandados para o cativeiro por 70 anos, porque nos últimos 490 anos, segundo Crônicas 29, está dizendo isso com absoluta clareza, que eles não guardaram o ano sabático. Então, por eles não guardarem o ano sabático, que era um ano de dar descanso à terra, Deus os mandou para o cativeiro. Esse foi um dos motivos. O outro foi a idolatria de Israel, o abandono de Deus para crer em ídolos. Foi outro motivo. Então Deus resolveu e disse: olha, eu vou deixar que a terra descanse pelos 70 anos. Isso traz-nos uma lição fortíssima, irmão. O crente que deixa de vir para a igreja no domingo, porque diz que está cansado, ou ele aproveita e vai ali, dá uma esticadinha na praia, que é bem ali, né? Vai aí para passear e curtir, deixa Deus, dá cano em Deus no dia do Senhor, ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o que ele está fazendo tem um preço. Se ele tem filhos, esses filhos vão perceber que esse pai não valoriza Deus tanto assim. Qualquer coisinha é motivo para ele deixar Deus de lado e ir atrás de seus interesses. E quando isso acontece na vida de um cristão, ele sofre as consequências do esfriamento, do queixume, da amargura. Aí o pastor não presta mais, ele tem que mudar de igreja. E aquela historinha toda que vocês conhecem, certo? Mas na verdade ele se esfriou, se afastou de Deus, parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de buscar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, e agora ele está cheio de razões pelas quais ele está no buraco negro que ele está. Israel fez exatamente, Deus disse: tudo bem, tranquilo, vou mandar vocês 70 anos para o cativeiro, aí quando vocês estiverem lá, acordarem, passarem o dia e terminarem o dia com um bumba, né, da macumba, da bruxaria, de tudo, vocês vão ter nojo dessas coisas e vocês vão abominar essas coisas. Vocês vão ver como é legal adorar o único e verdadeiro Deus. Foi lá no cativeiro que Deus curou Israel da idolatria. Um judeu não crente hoje, quando ele chega no lugar e vê uma imagem, ele dá 2 passos para trás e sai fora e não entra. Então isso foi resultado da desobediência de Israel. Então isso é o que nós veremos, o sonho, a revelação de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Aí você diz: pastor, como é que eu sei que a semana, a tribulação vai durar 7 anos? De onde é que o senhor arranjou isso? Fui eu que arranjei, foi o anjo que disse e revelou a Daniel 2.500 anos atrás, irmão, para a gente ter que descobrir, tá bom? Então nós vamos parar aqui, dar um intervalo, tem muito para ver pela frente, até que o tempo acabe. Obrigado, Deus os abençoe. Estamos encerrados nessa primeira parte. Amém.